Minha melhor amiga virou minha maior rival e achava que eu não percebia. Ela se enganou feio. Eu nunca imaginei estar aqui, gravando isso, contando essa história pra vocês. Mas chegou num ponto que eu preciso desabafar, sabe? Meu nome é Mariana, tenho 28 anos e vou contar como minha melhor amiga de infância se transformou na pessoa que mais tentou me sabotar. Conheci a Camila quando tínhamos 10 anos. Éramos vizinhas no mesmo condomínio e estudávamos na mesma escola. Lembro do primeiro dia que ela chegou toda tímida, de Maria Chiquinha e aparelho nos dentes. Eu ofereci dividir meu lanche e pronto. Viramos inseparáveis. Crescemos juntas, compartilhamos segredos, sonhos, choros por causa de garotos. Comemoramos aprovações no vestibular. Fomos madrinhas uma da outra em formaturas. Nossa amizade era daquelas que todo mundo invejava. Vocês são como irmãs, as pessoas sempre diziam. E realmente éramos. Ou pelo menos eu achava que éramos. Por quase 15 anos, Camila foi minha confidente, minha parceira de aventuras, aquela pessoa que eu ligava às 3 da manhã quando algo dava errado. As coisas começaram a mudar há cerca de 2 anos. Eu tinha acabado de ser promovida na agência de marketing onde trabalho. Nada extraordinário, apenas reconhecimento pelo meu esforço. Quando contei para Camila, esperando aquela empolgação de sempre, recebi um sorriso forçado e legal, mas cuidado para não se estressar demais. Você sabe como fica quando está sob pressão. Na hora não dei importância. Camila sempre foi um pouco protetora comigo, mas aquele foi só o começo. Pequenos comentários foram se acumulando. Quando comprei meu apartamento, ela disse: "Tem certeza que vai dar conta das parcelas? Esse bairro é meio caro para quem está começando, não?" Quando comecei a namorar o Rafael, ela soltou "Ele parece legal, mas não sei se combina com você, Mari." Percebi que ela nunca mais comemorava minhas conquistas. Pelo contrário, sempre encontrava um mais, um problema, uma preocupação. E o pior, fazia isso com aquela cara de preocupação, como se estivesse me protegendo. Lembro de uma vez que fui jantar na casa dela. Tinha feito um curso de fotografia e estava super animada, mostrando algumas fotos que tinha tirado para um projeto pessoal. Camila olhou rapidamente e disse: "São legais, mas você não acha que está investindo muito tempo nisso? Fotografia é mais hobby, né? Difícil ganhar dinheiro com isso hoje em dia." Aquilo doeu. Não pelo comentário em si, mas pela forma como ela diminuía tudo que eu fazia com entusiasmo. Naquela mesma noite, quando outros amigos chegaram, ela mostrou algumas fotos que tinha tirado com o celular numa viagem e todos elogiaram. Ela nem mencionou meu projeto. As coisas pioraram quando comecei a me destacar no trabalho. Camila e eu trabalhávamos em agências concorrentes e sempre trocávamos ideias sobre a profissão. Até que um dia, numa reunião com um cliente em potencial, descobri que ela tinha usado uma estratégia que eu tinha compartilhado com ela em confidência. Ela apresentou como se fosse ideia dela, sem nem me mencionar. Quando confrontei, ela deu de ombros. "Ah, Mari, não seja tão territorial. Ideias são para serem compartilhadas. Além disso, você nem ia apresentar para esse cliente específico." Comecei a notar um padrão. Sempre que estávamos em grupo, Camila sutilmente me interrompia ou desviava a atenção quando eu falava. "Mari sempre exagera nas histórias", ela dizia rindo. Ou então, "Deixa eu contar direito o que aconteceu." E contava a mesma história, mas de um jeito que me fazia parecer menos capaz, menos interessante. Teve uma festa de aniversário da nossa amiga em comum, a Débora. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem a trabalho e estava contando sobre uma apresentação importante que tinha feito. Camila chegou no meio da conversa e disse: "Gente, a Mari sempre dramatiza essas coisas de trabalho. Foi só uma apresentaçãozinha, né? Nem era você a responsável principal, era?" Naquele momento, senti meu rosto queimar, porque era mentira. Eu era a responsável principal
e tinha me esforçado muito para aquilo dar certo. Mas na frente de todos, fiquei sem graça de corrigi-la e apenas sorri, desconfortável. O pior episódio foi quando Rafael, meu namorado, me contou que Camila tinha mandado mensagem para ele, dizendo que estava preocupada comigo. Segundo ela, eu andava muito estressada e instável, e que talvez ele devesse ter paciência comigo nessa fase. Rafael ficou confuso, porque, segundo ele, eu estava mais feliz e realizada do que nunca. Foi aí que caiu a ficha. Camila não estava sendo protetora. Ela estava ativamente tentando me sabotar, plantar dúvidas na cabeça das pessoas sobre mim, diminuir minhas conquistas. Minha melhor amiga tinha se tornado minha rival. E o mais assustador é que ela fazia isso fingindo se importar. Comecei a prestar mais atenção e notei como ela sempre se colocava em competição comigo. Se eu comprava algo, ela comprava algo melhor. Se eu contava sobre um projeto, ela logo emendava com um projeto mais importante que estava fazendo. Se eu recebia um elogio, ela rapidamente desviava a atenção para si. O mais doloroso foi perceber que essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de pequenas atitudes que eu relevei, justifiquei, ignorei. Anos acreditando que aquela menina de Maria Chiquinha que dividiu o lanche comigo ainda estava ali, apenas tendo dias ruins. Mas não estava. Em algum momento do caminho, nossa, a amizade tinha se transformado em algo tóxico, uma relação onde meu sucesso parecia ameaçá-la de alguma forma. E o pior, ela achava que eu não percebia. Achava que suas preocupações e conselhos soavam genuínos, que seus comentários diminutivos passavam despercebidos. Ela se enganou feio. Eu percebia cada olhar, cada comentário, cada tentativa de me fazer menor. E agora eu precisava decidir o que fazer com essa amizade que já não era mais amizade. Com essa pessoa que conhecia todos os meus pontos fracos e parecia cada vez mais disposta a usá-los contra mim, sempre com um sorriso no rosto e a desculpa de que só queria o meu bem. O mais frustrante em toda essa situação era que ninguém parecia notar o que estava acontecendo. Quando eu tentava comentar com nossos amigos em comum sobre o comportamento da Camila, recebia olhares confusos ou risadas despreocupadas. Vocês duas sempre foram assim, competitivas, dizia a Débora, como se fosse algo normal, como se aquela dinâmica tóxica fosse apenas uma brincadeira entre amigas. É o jeito dela de mostrar que se importa, insistia o Lucas, outro amigo de longa data. Numa tarde de sábado, estávamos todos reunidos para um churrasco na casa do Pedro. Camila chegou atrasada e, como sempre, fez questão de chamar a atenção. Desculpem o atraso, gente. Estava finalizando uma proposta importante para aquele cliente internacional que comentei. Todos ficaram impressionados, fazendo perguntas sobre o tal cliente. Eu sabia que ela tinha acabado de entrar naquele projeto, mas a forma como falava dava a entender que era a responsável principal. Quando mencionei discretamente que também estava trabalhando com clientes internacionais há alguns meses, Camila rapidamente emendou. A Maria está ajudando em algumas traduções básicas, né? É um começo. E sorriu, como se estivesse me incentivando. Senti meu estômago afundar. Eu não estava ajudando em traduções. Eu estava liderando toda a estratégia de comunicação para 3 clientes estrangeiros. Não é bem assim. Camila, tentei corrigir, mas Pedro já tinha mudado de assunto, perguntando sobre o novo apartamento dela. Ninguém pareceu notar como ela tinha me diminuído ou como eu fiquei desconfortável. Depois desse episódio, tentei conversar com Rafael sobre isso. Amor, você percebeu como a Camila sempre tenta me diminuir quando estamos em grupo? Ele franziu a testa, pensativo. Acho que você está sendo um pouco sensível, Mari. A Camila sempre foi competitiva, mas vocês são amigas há tanto tempo. Tenho certeza que não é por mal. Aquilo me deixou ainda mais frustrada. Até meu namorado, que tinha recebido aquela mensagem estranha dela, não conseguia enxergar o padrão.
Era como se eu estivesse vendo algo que ninguém mais via. Ou pior, como se eu estivesse imaginando coisas. Meus pais também não ajudavam muito. Quando comentei com minha mãe sobre algumas atitudes da Camila, ela suspirou e disse: Filha, amizades. De longa data têm altos e baixos. Vocês cresceram juntas. É normal ter algumas rusgas. Tenho certeza que logo passa. Tentei explicar que não eram rusgas. Era um comportamento sistemático de sabotagem e competição desleal. Mas minha mãe apenas sorriu com aquela expressão de "Você vai entender quando for mais velha", e mudou de assunto. Meu pai foi ainda mais direto. Mari, você sempre foi muito sensível. Nem tudo é sobre você, sabia? Talvez a Camila esteja passando por alguma coisa e você está interpretando mal as atitudes dela. Era exatamente o que Camila queria que todos pensassem. Que eu era a sensível, a exagerada, a que via problemas onde não existiam. E estava funcionando. Numa sexta-feira, depois do trabalho, encontrei com nosso grupo de amigos num bar. Camila estava lá, é claro, sentada estrategicamente no centro da mesa, contando sobre como tinha salvado uma apresentação importante no trabalho. O pessoal estava completamente perdido até eu reorganizar tudo, ela dizia, enquanto todos ouviam admirados. Quando cheguei, ela fez questão de me incluir na conversa de um jeito que parecia gentil, mas não era. Mari, estávamos falando sobre gerenciamento de crise. Você teve aquela situação com o cliente mês passado, né? Conta pra eles como foi difícil. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Aquele cliente difícil tinha sido um pequeno mal-entendido que resolvia em questão de horas. Nada comparado ao salvamento heróico que ela tinha acabado de descrever. Era sua forma de me fazer parecer menos competente, sempre com um sorriso no rosto. Na verdade, não foi tão complicado assim, respondi, tentando não demonstrar irritação. Consegui resolver rapidamente. Ah, é que você me pareceu tão estressada naquela semana. Camila insistiu com falsa preocupação. Achei que tinha sido algo mais sério. Olhei ao redor da mesa, esperando que alguém notasse o que estava acontecendo. Mas todos apenas continuaram a conversa normalmente. Para eles, era apenas um diálogo casual entre amigas. Foi nessa mesma noite que conheci a Renata, uma colega de trabalho do Rafael, que tinha se juntado ao grupo pela primeira vez. Renata era observadora e, de alguma forma, parecia notar as dinâmicas que ninguém mais percebia. Depois de algumas horas, quando fui ao banheiro, Renata me seguiu. Enquanto lavávamos as mãos, ela comentou casualmente: Sua amiga Camila sempre foi assim com você? Fiquei surpresa com a pergunta. Assim como? Você sabe, sempre tentando te diminuir, te colocar numa posição inferior, mesmo que de forma sutil. Ela falou como se fosse óbvio, como se qualquer um pudesse ver. Senti um alívio imenso. Finalmente, alguém estava vendo o que eu via. Você notou isso? Ninguém mais parece perceber. Renata deu de ombros. Tenho uma prima assim, reconheço os sinais. É aquele tipo de pessoa que não consegue ficar feliz com o sucesso dos outros, principalmente dos mais próximos. Sempre tem que ser sobre ela. Aquela conversa de 5 minutos no banheiro de um bar foi mais validadora que meses tentando explicar para amigos e família o que estava acontecendo. Renata, uma quase estranha, conseguiu enxergar em uma noite o que pessoas que me conheciam há anos não viam, ou escolhiam não ver. Nas semanas seguintes, Renata e eu nos aproximamos. Ela se tornou uma espécie de porto seguro, alguém com quem eu podia desabafar sem ser julgada ou ter meus sentimentos minimizados. Não é você que está louca, ela me garantiu várias vezes. Esse tipo de comportamento é real e é tóxico. Com Renata, aprendi sobre amizades narcisistas e como algumas pessoas só conseguem se sentir bem diminuindo os outros. Aprendi que não era minha obrigação manter uma amizade que me fazia mal, só porque durava há muitos anos. Mas mesmo com esse novo apoio,
a situação com os outros não melhorou. Numa reunião de aniversário da minha mãe, Camila apareceu. Ela sempre foi considerada quase da família. E passou a noite inteira fazendo pequenos comentários sobre minha aparência, meu trabalho, meu relacionamento. Nossa, esse vestido é corajoso para o seu tipo de corpo. Ou, que bom que o Rafael é tão paciente com seu jeito intenso. Quando tentei comentar com minha irmã mais velha sobre isso depois, ela apenas revirou os olhos. Vocês duas sempre foram assim, Mari. Para de drama. A Camila só estava sendo sincera, como sempre foi. Era como bater a cabeça contra uma parede. Ninguém via, ou ninguém queria ver. Talvez fosse mais fácil acreditar que eu estava exagerando do que aceitar que alguém que todos amavam podia ser tão manipuladora. Apenas Renata, e gradualmente Rafael, que começou a prestar mais atenção depois que insisti, conseguiam enxergar a verdade. Não é normal uma amiga te tratar assim. Rafael me disse depois de presenciar Camila me interromper e corrigir uma história que eu estava contando sobre minha própria experiência. Foi nesse momento que percebi. Eu não precisava que todos vissem. Não precisava convencer o mundo inteiro. Ter uma ou duas pessoas que validavam minha percepção já era o suficiente para me dar força e clareza. O problema não era eu estar louca ou exagerando. O problema era que Camila tinha construído sua imagem tão cuidadosamente que ninguém queria acreditar que ela poderia ser diferente do que aparentava. E enquanto eu lutava com essa frustração de não ser compreendida pelos outros, uma tempestade emocional muito maior se formava dentro de mim. Mesmo com o apoio de Renata e a crescente compreensão de Rafael, eu me sentia dividida por dentro. Havia dias em que acordava determinada a me afastar de Camila, estabelecer limites claros, proteger minha paz mental. Mas então vinham as memórias. Nós duas, aos 12 anos, construindo cabanas com lençóis, Camila me consolando quando meu primeiro namorado terminou comigo. As noites estudando juntas para o vestibular, ela segurando minha mão no hospital quando meu pai teve um infarto. Como eu podia simplesmente apagar 15 anos de história? Como explicar para minha família, para nossos amigos em comum, que aquela pessoa que todos adoravam estava sistematicamente me sabotando? Numa terça-feira particularmente difícil no trabalho, recebi uma mensagem de Camila. E aí, como foi? A apresentação? Nervosa como sempre? Era o tipo de mensagem que parecia inocente para qualquer um que lesse, mas eu sabia o subtexto. Ela sabia que eu tinha trabalhado semanas naquela apresentação. Sabia o quanto era importante. E ainda assim, sua primeira abordagem era me lembrar de como eu ficava nervosa, plantar aquela sementinha de insegurança. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a tela do celular, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Por que ela não podia simplesmente torcer por mim? Por que tudo tinha que ser uma competição, uma chance de me diminuir? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente cada interação recente com Camila, cada comentário aparentemente inocente que carregava uma alfinetada, cada vez que ela tinha usado informações que compartilhei em confiança para se promover ou me prejudicar. A culpa me consumia. Talvez eu estivesse mesmo exagerando. Talvez, como todos diziam, fosse apenas o jeito dela. Talvez eu estivesse sendo injusta ao interpretar tudo pelo pior ângulo possível. Mas então, lembrava de momentos inegáveis, como quando ela, acidentalmente, mencionou para meu chefe que eu estava considerando outras oportunidades de emprego. Algo que comentei com ela em privado quando estava frustrada, sem nenhuma intenção real de sair. Ou quando ela fez questão de convidar meu ex para uma festa sabendo o quanto aquilo me deixaria desconfortável. A dúvida constante era exaustiva. Comecei a me questionar sobre tudo. Minhas percepções, minhas reações, até mesmo minha sanidade. Era isso que relacionamentos tóxicos faziam. Te deixavam constantemente em dúvida. Te faziam acreditar que o problema era você. Você não está louca, Renata me garantiu durante um almoço.
Isso se chama gaslighting, te fazer duvidar da sua própria percepção da realidade. É uma forma de manipulação. As palavras de Renata faziam sentido intelectualmente, mas emocionalmente, eu ainda me sentia presa. Presa entre a lealdade a uma amizade de tantos anos e a verdade do que essa amizade tinha se tornado. O pior era o medo. Medo de confrontar Camila e ser pintada como a vilã da história. Medo de perder amigos em comum que poderiam ficar do lado dela. Medo de que minha família, que a adorava, não entendesse minha decisão. Medo de descobrir que talvez eu realmente fosse o problema. Uma noite, depois de mais um evento social onde Camila tinha feito seu show habitual de me diminuir sutilmente, Rafael me encontrou chorando no carro. Não aguento mais, confessei. Me sinto exausta o tempo todo, sempre na defensiva, sempre esperando o próximo comentário, a próxima alfinetada. Rafael segurou minha mão. Mari, você percebe como você muda quando ela está por perto? Você fica tensa, menos espontânea, como se estivesse pisando em ovos. Isso não é amizade. Ele estava certo. Eu tinha me tornado uma versão reduzida de mim mesma ao redor de Camila. Sempre medindo palavras, sempre esperando ser julgada ou diminuída, sempre me preparando para defender minhas escolhas, meus sucessos, até mesmo minhas dificuldades. Tenho medo de confrontá-la, admiti. E se ela virar todos contra mim? E se não virar? Rafael respondeu. E mesmo que vire alguns, vale a pena. Manter pessoas na sua vida que não conseguem ver quem você realmente é? Aquela pergunta ficou comigo por dias. Comecei a perceber como tinha permitido que o medo de perder pessoas me mantivesse numa situação que estava claramente me fazendo mal. Como tinha aceitado ser diminuída, invalidada, sabotada, tudo em nome de preservar uma amizade que já não existia mais. Pelo menos não da forma como eu merecia. Numa manhã de domingo, recebi uma ligação da minha mãe. Camila tinha ido visitá-la e expressado preocupação comigo. Segundo ela, eu andava distante, estressada, talvez até um pouco paranoica. Sugeriu que talvez eu precisasse procurar ajuda profissional. Aquilo foi a gota d'água. Camila não estava apenas me sabotando profissionalmente ou socialmente. Estava ativamente tentando plantar dúvidas sobre minha saúde mental na cabeça da minha própria mãe. Mãe, disse com a voz trêmula de raiva contida. Você não percebe. O que ela está fazendo? Ela sempre faz isso. Tenta me diminuir, me fazer parecer instável ou incapaz. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, minha mãe suspirou. Filha, eu notei algo estranho hoje. A forma como ela falava de você não parecia realmente preocupação. Parecia quase satisfação. Como se ela gostasse de pensar que você não está bem. Foi a primeira vez que alguém da minha família admitiu ver o que eu via. Senti um nó na garganta se desfazer. Não estava louca. Não estava exagerando. O comportamento de Camila era real, e outros finalmente começavam a perceber. Nas semanas seguintes, passei por uma montanha-russa emocional. Momentos de clareza e determinação eram seguidos por ondas de culpa e dúvida. Comecei a fazer terapia, não porque Camila sugeriu que eu precisava, mas porque eu realmente precisava de ajuda para processar tudo o que estava sentindo. O que você está experimentando é luto, minha terapeuta explicou. Você está de luto pela amizade que pensou ter, pela pessoa que acreditava que Camila era. É normal se sentir confusa, triste, até mesmo culpada. Aquelas palavras me deram permissão para sentir tudo o que estava sentindo. O luto pela amizade perdida. A raiva pela manipulação. O medo do futuro sem alguém que foi parte central da minha vida por tanto tempo. A culpa por talvez não ter estabelecido limites antes. Em uma sessão particularmente intensa, minha terapeuta me perguntou: o que você realmente quer, Mariana? Não o que você acha que deveria querer, não o que seria mais fácil
ou o que os outros esperam. O que você quer para essa relação? Fiquei em silêncio por um longo tempo, realmente refletindo sobre a pergunta. Finalmente, com a voz embargada, respondi: quero me libertar. Quero poder ser eu mesma, sem medo de julgamento ou sabotagem. Quero relações que me façam crescer, não que me diminuam. Então esse é seu norte, ela respondeu simplesmente. Quando a dúvida ou a culpa aparecerem, volte para esse desejo central. Aquela clareza foi transformadora. Não significava que seria fácil, que não haveria mais momentos de dúvida ou recaídas na culpa. Mas agora eu tinha uma bússola interna, um ponto de referência para me guiar nas decisões difíceis que sabia que teria que tomar. A exaustão emocional daqueles meses era real. Havia dias em que mal conseguia levantar da cama, esmagada pelo peso de tudo que estava sentindo. Outros dias em que a raiva me dava energia para planejar confrontos que nunca aconteciam. E havia os dias de clareza, quando conseguia ver além da névoa emocional e vislumbrar uma versão de mim livre daquela dinâmica tóxica. Foi num desses dias de clareza que tomei uma decisão. Não seria um grande confronto dramático, não. Seria cortar Camila da minha vida de uma vez. Seria algo mais sutil, mais gradual, mas também mais definitivo. Eu começaria a me priorizar, a estabelecer limites claros, a não mais permitir ser diminuída ou manipulada. O caminho à frente ainda parecia assustador e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava me movendo na direção certa, em direção à minha própria verdade, à minha própria paz. Cheguei num ponto em que não dava mais para ignorar ou fingir que estava tudo bem. Depois de meses de terapia, conversas sinceras com Rafael e Renata, e muita reflexão, percebi que precisava tomar uma atitude concreta. Não podia continuar naquele limbo emocional, sempre na defensiva, sempre me sentindo diminuída. A gota d'água veio numa quinta-feira comum. Tinha acabado de receber a notícia de que seria promovida a diretora de criação na agência, uma posição que sonhava há anos e pela qual tinha trabalhado incansavelmente. Estava radiante, mal podia conter a empolgação. Rafael sugeriu um jantar para comemorar no fim de semana. Mas antes disso, cometi o erro que vinha cometendo há anos. Liguei para Camila para compartilhar a notícia. Diretora de criação? Uau, que surpresa! Ela respondeu com aquele tom que eu já conhecia tão bem. Achei que iam escolher alguém com mais experiência em gestão. Mas que bom, né? Só toma cuidado para não se sobrecarregar. Você sabe como fica quando assume muita responsabilidade. Senti aquela familiar sensação de deflação, como um balão perdendo ar lentamente. Em segundos, ela tinha conseguido transformar minha conquista em motivo de preocupação, insinuando que eu não estava preparada, que não era a escolha óbvia, que provavelmente não daria conta. Mas dessa vez, algo foi diferente. Em vez da habitual mistura de dúvida e insegurança que seus comentários geralmente provocavam, senti uma clareza cristalina. Vi a situação exatamente pelo que era. Uma pessoa incapaz de celebrar genuinamente o sucesso de outra. Uma amizade que há muito tempo tinha deixado de ser saudável. Na verdade, Camila, respondi com uma calma que me surpreendeu. Estou perfeitamente preparada para essa posição. Trabalhei duro por isso. Tenho as habilidades necessárias e estou muito feliz com a conquista. Seria bom ouvir um parabéns sincero, sem mas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Camila claramente não esperava essa resposta direta. Depois de alguns segundos, ela soltou uma risada forçada. Nossa, Mari, que sensível. Claro que estou feliz por você. Só estou sendo realista, como sempre fui. Alguém precisa te manter com os pés no chão, né? Não, Camila. O que você está fazendo não é me manter com os pés no chão. É tentar me puxar para baixo, como tem feito há anos. E acabei de perceber que não preciso mais aceitar isso. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de adrenalina e libertação. Era a primeira vez que confrontava Camila diretamente sobre seu comportamento.
sem me desculpar, sem minimizar meus sentimentos. Nos dias seguintes, meu celular foi inundado de mensagens dela. Primeiro vieram as acusações. Eu estava sendo injusta, ingrata, exagerada. Depois, as tentativas de fazer-me duvidar da minha percepção. Ela só queria o meu bem. Eu estava interpretando tudo errado. Talvez eu estivesse muito estressada. Por fim, quando viu que eu não estava cedendo, veio a vitimização. Ela estava magoada. Não entendia por que eu estava tratando-a assim depois de tantos anos de amizade. Cada mensagem era como um manual ilustrado das táticas de manipulação que ela sempre usou. Mas agora, com os olhos abertos pela terapia e pelo apoio de pessoas que realmente se importavam comigo, eu conseguia ver através delas. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar, para decidir como queria conduzir essa situação. Não queria uma ruptura dramática, cheia de acusações e ressentimentos, mas também não podia mais fingir que tudo estava bem. Depois de alguns dias, enviei uma mensagem simples. Camila, precisamos conversar pessoalmente. Podemos nos encontrar no café perto do seu trabalho na terça depois do expediente? Ela concordou imediatamente, provavelmente esperando que eu fosse me desculpar, voltar ao padrão de sempre. Mas eu tinha outros planos. Quando nos encontramos, Camila já estava lá, mexendo nervosamente no celular. Sentei-me à sua frente, respirei fundo e comecei a falar antes que perdesse a coragem. Camila, somos amigas há quase 2 décadas. Crescemos juntas. Compartilhamos momentos importantes. Mas nos últimos anos nossa amizade mudou. Você constantemente diminui minhas conquistas. Planta dúvidas sobre minhas capacidades, usa informações que compartilho em confiança para me prejudicar ou se promover. Ela tentou interromper, mas levantei a mão pedindo que me deixasse continuar. Não, estou aqui para acusar ou brigar. Estou aqui porque valorizo nossa história e queria tentar entender o que aconteceu. Por que você sente necessidade de competir comigo? Por que não consegue ficar feliz quando algo bom acontece na minha vida? Camila ficou vermelha, entre a raiva e o constrangimento. Isso é ridículo, Mari. Você está distorcendo tudo. Sempre torci por você, sempre estive ao seu lado. Se você interpretou minha sinceridade como crítica, o problema é seu. Era exatamente a resposta que eu esperava. Nenhuma reflexão, nenhuma responsabilidade, apenas defesa e contra-ataque. Percebi naquele momento que não haveria uma grande reconciliação, nenhum pedido de desculpas sincero, nenhuma mudança real. Entendo que você veja assim, respondi calmamente. E é por isso que acho melhor darmos um tempo na nossa amizade. Não estou cortando você da minha vida completamente, mas preciso de distância para cuidar da minha saúde mental e emocional. Você está terminando nossa amizade por causa de alguns comentários sinceros? Sua voz oscilava entre incredulidade e indignação. Depois de tudo que passamos juntas? Não são apenas comentários sinceros, Camila. É um padrão consistente, de comportamento que me faz mal. E sim, passamos por muita coisa juntas. E é por isso que essa decisão é tão difícil. Mas preciso me priorizar agora. Saí daquele café sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não foi uma conversa perfeita. Camila não teve nenhum momento de iluminação. Não reconheceu seu comportamento tóxico. Não prometeu mudar. Mas eu finalmente tinha dito minha verdade, estabelecido um limite claro, escolhido meu bem-estar acima da necessidade de manter as aparências. As semanas seguintes foram um misto de alívio e desafios. Como esperado, Camila fez questão de contar sua versão da história para nossos amigos em comum. Alguns ficaram do lado dela, acreditando que eu estava exagerando ou sendo ingrata. Outros ficaram neutros, desconfortáveis com a ideia de escolher lados. Alguns poucos, como Débora, me procuraram em particular para dizer que também tinham notado o comportamento de Camila ao longo dos anos, mas nunca tiveram coragem de comentar.
Minha família também teve reações mistas. Minha mãe, que já tinha começado a perceber as manipulações de Camila, me apoiou completamente. Meu pai achou que eu estava sendo radical, que amizades de verdade superam desentendimentos. Minha irmã ficou dividida, reconhecendo que Camila podia ser difícil às vezes, mas achando que eu deveria ter mais paciência. Essas reações diversas me fizeram questionar minha decisão algumas vezes. Será que estava mesmo exagerando? Será que deveria ter dado mais uma chance? Mas então lembrava como me sentia na presença de Camila, diminuída, insegura, sempre na defensiva. Comparava com como me sentia agora, mais leve, mais autêntica, capaz de celebrar minhas conquistas sem esperar o inevitável comentário negativo. A verdade é que relacionamentos, mesmo os mais longos, nem sempre são para a vida toda. Pessoas mudam, dinâmicas evoluem, e às vezes o mais saudável é reconhecer quando uma relação se tornou tóxica e ter a coragem de estabelecer limites. Hoje, 6 meses depois daquela conversa no café, ainda estou processando tudo. Ainda sinto falta da Camila às vezes. Não da pessoa que ela se tornou, mas da menina que conheci aos 10 anos, da adolescente que segurou minha mão nos momentos difíceis. Ainda me pego querendo ligar para ela quando algo importante acontece, por força do hábito. Mas também reconheço o quanto cresci desde que estabeleci esse limite. Como me sinto mais confiante, mais capaz de reconhecer comportamentos tóxicos, mais disposta a priorizar relações que me fazem bem. E agora pergunto a vocês, já passaram por algo parecido? Como lidaram com amizades que se tornaram tóxicas? É possível salvar uma relação assim, ou às vezes o melhor é realmente se afastar? Estou exagerando ao cortar contato com alguém que foi tão importante na minha vida por tanto tempo? Devo tentar mais uma vez, ou respeitar minha decisão de priorizar meu bem-estar? Porque no fim das contas, essa é a questão central. Até que ponto devemos tolerar comportamentos que nos diminuem em nome de preservar relacionamentos? Quando a lealdade a outra pessoa se torna deslealdade a nós mesmos,